Agora sim está gravando, ok? Então, vocês vão usar a parte de decomposição de vetores, tá? Para o resto da fase escolar que vocês têm aí, ok? Então, a gente viu na aula passada... Oi? O ângulo é 55 graus, não? Oi? É Não, isso aí tá foi... 54. É 54. Mas é 54, tá? Isso aí não vai fazer diferença. Considerem esse 55 aí da figura como sendo 54. Tá ok? Beleza? Mas vai dar na mesma. Tá? Então, vejam só. Nós aprendemos na aula passada como fazer a decomposição de vetores. Tá? Então, eu vou relembrar aqui rapidamente nessa situação, para a gente ver como é, de novo, e aí nós vamos passar para a situação de hoje, né? Para as aplicações das leis de Newton, nós vamos julgar essa decomposição de vetores em situações que envolvem leis de Newton, ok? E isso vai acontecer agora para frente para o resto do ano, tá ok? Então, acostumem-se com decomposição de vetores, entendam, se não compreenderem, por favor, perguntem, ok? Então, vamos lá. Então, aí nós temos um vetor, tá? Que é um vetor F, que tem módulo de 200 newtons, e que faz com a horizontal, tá? Um ângulo de 54 graus. Está escrito errado aí, tá? 54 graus. Eu dei aí de presente seno de 54 e cosseno de 54. Eu disse na aula passada que seno e cosseno a gente não precisa decorar, salvo algumas exceções, ok? Então, seno de 54, seno de 63, isso aí sempre é dado. Então, vocês não precisam se preocupar com decorar seno, não, porque é bobagem. Agora, alguns senos são importantes e têm que ser decorados. Então, por exemplo, a gente fala no seno dos ângulos 30, 45 e 60. Esses três ângulos, eles precisam ser decorados. Na maioria das vezes, os ângulos desses, os senos e cossenos desses três ângulos são dados. Mas, em muitas situações, esse seno e cosseno não é dado. Então, vocês têm que saber, tá? Então, depois eu vou fazer um pequeno videozinho só mostrando como que a gente faz para guardar esses ângulos e não precisar de ficar literalmente decorando ele. É um processo bacana. Se o professor de matemática não fez, eu farei e postarei para vocês poderem ver, tá? Bom, mas o fato é o seguinte, o seno de 30 é meio. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. A gente adota 0,86, 0,87, que é esse valor. Pode fazer na calculadora que vocês vão ver. Com relação ao ângulo de 45, o seno e o cosseno são iguais. Vale raiz de 2 sobre 2, que é 0,71 aproximadamente. E no caso de 60, é só inverter o 30. No caso de 60, o seno é raiz de 3 sobre 2, ou 0,87, e o cosseno é meio, tá ok? 0,5. Então, esses três ângulos, vocês dão um jeitinho de decorar, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora, nesse momento, realizar a decomposição desse vetor que foi dado aí, com o ângulo de 54, mais uma vez, 54, e ver como fazer a decomposição de vetores. Relembrar, porque foi feito na aula passada, né? Então, como que se faz a decomposição de vetores? A gente faz da seguinte forma, né? A primeira coisa é ir no vetor que foi dado e traçar nesse vetor o sistema cartesiano, ou seja, o plano cartesiano x e y, ok? Então, nós temos, tá? Ele colocou esse plano cartesiano, que é o primeiro passo, a gente já pode começar a fazer a decomposição de vetores, ok? Então, como que é a decomposição de vetores? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai imaginar
a projeção da sombra desse vetor no eixo Y e no eixo X. É sempre isso, o processo é isso. Então, você vai lá na ponta do vetor que foi dado, na cabeça dele, que é a flecha, ok? E faz um pontilhado, um tracejado, até chegar no eixo Y. Esse tracejado é paralelo ao eixo X, ok? E aí a gente faz o contrário, né? A gente vai na ponta do vetor e faz um tracejado paralelo ao eixo Y até chegar no eixo X. Então, a gente faz um tracejado, ok? E aí chegou no eixo X. Bom, esse tracejado ele tem que ser o mais bem feito possível, tá, gente? E aí a gente vai utilizar esses dois tracejados para fazer o vetor. Bom, como o tracejado passou na cabeça do vetor, nós vamos colocar aqui nele, né, a ponta do vetor também. Então, tá aqui, ó. É meio horrível, mas tudo bem. Então, tá aqui, a ponta do vetor. Essa ponta aqui vai representar a sombra do vetor F no eixo Y. Quer dizer, a projeção de F no eixo Y, que a gente vai chamar sempre de FY. Se o vetor tiver outra letra, a gente usa a letra que tiver, tá? E aí nós vamos chamar esse aqui, ó, tá ok? De projeção de F no eixo X. Portanto, será o F em X, o Fx, ok? Bom, o primeiro passo da decomposição de vetor está pronto, que é a representação das projeções de F nos eixos X e Y. Falta, portanto, calcular o módulo desses vetores, quer dizer, das projeções Fx e Fy. E nós aprendemos isso na aula passada, eu espero que vocês se lembrem disso. Como é que a gente acha, né, o valor do Fx e do Fy? A gente faz aquela regrinha do com sem. Com cosseno, sem seno. Beleza? Então, o que nós vamos ter? Vejam só. O Fx, tá? Ele é filho do F. É projeção do F, nasceu do F. Da mesma forma que o Fy também. Também é filho de F. Agora vejam, o Fx, olha que bacana, ó, ele está com ângulo. Com. Por que eu falo esse com? Porque o ângulo, representado por essa curvinha aqui, ó, ela encosta no Fx, nesse ponto aqui, ó, tá ok? Então, o Fx está com ângulo. Com ângulo, cosseno. Então, o Fx vai ser o F com o ângulo de 54. O ângulo que aparece aqui é o ângulo que tiver aqui, pessoal. Ó, lembro que eu escrevi errado, é 54, tá ok? E no caso do Fy, reparem que o ângulozinho representado por essa voltinha não encosta no Fy, ok? Como ele não encosta no Fy, ele está sem ângulo. Então, se tiver sem ângulo, nós podemos colocar aqui o seno de 54 graus. Beleza. Então, vejam só. A parte mais complicada da decomposição de vetores é essa. É escrever a maneira, né, a expressão matemática de calcular as intensidades das projeções. Bom, feito isso, é só substituir valor. Então, Fx vai ser igual ao valor do F, 200 newtons, vezes o cosseno, que é 0,57. E o Fy vai ser 200 newtons, vezes o seno, que é 0,82. Tá. Então, o Fx, fazer conta, né? 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Então, quer dizer que o Fx vai valer 114 newton e o Fy, tá ok? Nós vamos ter que vai valer 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 8, 16, 164 newtons. Então, está feita e terminada a decomposição do vetor F em suas projeções Fx e Fy com
os devidos módulos das projeções. Repito, uma vez que você decompôs um vetor, o vetor não interessa mais. Ele deixa de ter significado. Ele deixa de ser importante. Então, a gente passa a considerar as suas projeções. Ou seja, o vetor F não me interessa mais, ok? E eu penso agora só em termos de Fy e Fx. Quando que a gente usa a decomposição de vetores? Toda vez. Toda vez que você ver um vetor inclinado, se o vetor não for horizontal, não for vertical, decomposição de vetor. É automático. Pai, pimba. Beleza? Feita a decomposição de vetores, aplicação para ela. Ahá! Senhoras e senhores, vamos para a aula de hoje. Beleza? Bom, então o que será hoje, né? Hoje nós vamos brincar com uma situação física verdadeira. A situação física verdadeira é essa aí, tá ok? Qualquer dúvida, me parem durante a resolução da situação. Ou, se você não quiser parar durante, assim que eu terminar, um monte de pergunta. Porque isso aqui vai dar galho, tá? Mas é facinho. Ó, segue aí. Então, o que é a situação? A situação é uma pessoa, tá? Está suportando um objeto, tá? Que tem uma massa de 30 quilos. E essa pessoa mantém esse objeto em equilíbrio. A palavra equilíbrio em física, ela é importantíssima. Porque quando um corpo está em equilíbrio, significa automaticamente que a força resultante que atua nele é nula, ela é zero. Ou seja, toda situação de equilíbrio significa força resultante nula, zero. E existem dois tipos de equilíbrio na física. Um deles é chamado de equilíbrio estático. É quando o objeto está parado, em repouso. E o outro equilíbrio é chamado de equilíbrio dinâmico ou cinético. Nós vamos usar a palavra dinâmico. O equilíbrio dinâmico é aquele que acontece quando um objeto se move, mas em um movimento especial, que é o movimento retilíneo e uniforme. Trocando em miúdo, falou equilíbrio? Primeira lei de Newton tem que baixar na hora. Você tem que incorporar a primeira lei de Newton no talo. Então, veja bem. Se um corpo tem equilíbrio, força resultante, zero. O que isso significa? Ué, que a força resultante é zero. Agora, de fato, né? Como que nós vamos entender isso? Me ajuda aí. Bom, se o corpo tem equilíbrio, nós precisamos determinar quanto vale cada força que atua nele. Eu sei que a soma delas é zero, mas eu não sei quanto que é cada uma. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Mexeu com força, a primeira coisa é representar essas forças. Fundamental. Então, quais são as principais forças da natureza? Vocês viram isso com a professora Nathalie. Ok? Quem são as principais forças da natureza? As principais forças da natureza são: 1, peso. Quem é o peso? É a força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. Age em tudo que tenha massa. Então, falou que tem massa, tem peso. Para onde que o peso aponta? Para o centro da Terra. Ou seja, na maioria das vezes, a gente considera o peso vertical apontando para baixo. Porque o centro da Terra está onde? Está lá embaixo. Segunda força da natureza importante, normal. Quem é a força normal? É a força aplicada por superfícies.
Toda vez que um corpo está em contato com uma superfície, existe uma força normal, que é a força de sustentação da superfície. Então, por exemplo, quando você põe um livro em cima de uma mesa, uma garrafa em cima da mesa, qualquer coisa em cima da mesa, a mesa sustenta o objeto que você colocou em cima dela. Essa força de sustentação é a força normal. Quando a gente senta na cadeira, a cadeira sustenta a gente. É a força normal. A força normal, ela tem uma propriedade muito importante. Ela sempre aponta para fora ou para o lado contrário da superfície. Então, se eu tenho uma superfície e coloco um objeto em cima dela, a força normal vai apontar para fora da superfície, ou seja, ela vai ser aqui, no caso, para cima. Se a superfície estiver em cima, a força normal será para baixo, ok? Importante, a normal é sempre perpendicular à superfície, ou seja, faço com a superfície 90 graus. Fim. Terceira força importante, a chamada força de atrito. A força de atrito é aquela que atua nos corpos quando existe, pelo menos, tendência de movimento. Se um objeto tem possibilidade de se mover, o atrito atua nele, tá ok? E ela é sempre oposta à tendência de movimento. Então, se um corpo quer se mover para a direita, o atrito puxa ele para a esquerda, e assim por diante, tá? E, por fim, a quarta força mais importante da natureza, que nós vamos usar muito, tá? É a força de tensão. A força de tensão, ela sempre atua em situações que tem cabos e cordas, ok? E ela sempre atua em cima do próprio cabo ou da corda para o lado contrário do objeto que estiver preso a essa corda. Existe também a força de empuxo, que a gente verá no segundo ano. E existem as forças elétricas, as forças, tá, de interação elétrica e interação magnética, também de interação nuclear. Mas isso agora não vem ao caso. Eu quero que vocês conheçam essas quatro: peso, normal, atrito e tensão. Se vocês conhecerem bem essas quatro agora, nós mandamos bem qualquer exercício que aparecer por aí afora. Beleza? Então, vamos ver aí nesse caso. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos um corpo preso por duas cordas, puxado por uma pessoa. Então, o que me interessa aí no caso? Eu quero saber, né, qual que é a força que a pessoa exerce na corda. Mas é claro que se a pessoa puxa a corda, né, essa corda está puxando aqui esse corpo. Então, na verdade, determinar a força que a pessoa faz na corda é determinar a força que essa corda está fazendo nesse corpo. Porque se a pessoa não puxasse a corda não puxaria o corpo. Tá ok? Por isso que eu posso comparar as duas. Beleza? Então, vamos lá. Me ajuda aí, então. Então, nós temos aí as seguintes forças. O corpo tem massa. Então, se ele tem massa, automaticamente significa que ele tem peso. Então, eu vou representar o peso desse corpo. Como que é o peso? O peso é vertical para baixo, porque ele aponta para o centro da Terra. Então, nós vamos fazer aqui, ó, a representação do vetor que é o peso do corpo. Então, essa flecha vermelha que está aí, galera, representa o peso desse cara. Ok? Beleza. Então, eu vou chamar esse vetor de vetor P. Está aqui, ó. Agora, além do vetor peso, existem mais forças agindo nesse corpo. Existe uma corda aqui para esse lado. A corda sempre puxa o corpo para o lado que ela está. Então, quer dizer que vai aparecer aqui, ó, neste sentido, uma força, que é a tensão realizada por essa corda. Eu vou chamar essa tensão, tá, de tensão 1, porque são duas cordas. Então, automaticamente, essa aqui, ó, eu vou dar para ela o nome de tensão número 1. Essa tensão 1 é a tensão exercida pela corda que a pessoa está puxando. Veja bem, essa tensão 1, ela existe porque a pessoa está puxando.
Então, automaticamente, a força da pessoa na corda tem o mesmo valor que essa tensão 1, ok? Isso eu posso falar por quê? Por causa da terceira lei de Newton. Se a pessoa puxa a corda puxa a pessoa com uma força igual em sentido contrário. Então, a tensão em uma corda é também a mesma em todos os seus pontos. Então, a tensão que age na extremidade ligada ao corpo é a mesma que age na extremidade puxada pela pessoa. Então, essa tensão nas duas extremidades da corda são idênticas. Conclusão, ela é a força feita pela pessoa. Quer dizer, ela não é a força feita pela pessoa. Falei uma besteira. Ela tem o mesmo módulo ou a mesma intensidade da força feita pela pessoa. Okay? Então, achar a força feita pela pessoa é achar esse valor de T1. Agora, existe mais uma corda na jogada. E vejam, essa corda é a que está sustentando aqui, ó, o corpo nesse ângulo de 60 graus. Okay? Lembre-se que a tensão sempre puxa para o lado que está a corda. Então, nós vamos ter aqui no corpo uma força que age aqui, ó, neste sentido e nessa direção, que é provocada por essa segunda corda. Galera, essa tensão eu vou chamar de tensão P2, ok? Que é a tensão da segunda corda. Bom, são 4 forças na natureza, né? O peso, a normal, a tensão e o atrito. O atrito e a normal são 2 forças que só acontecem quando o objeto está apoiado numa superfície. Então, se o objeto não está apoiado numa superfície, não tem atrito, ok? E nem tem a normal, a força normal. Reparem que nessa situação, o objeto está suspenso no ar. Ele não está apoiado em nenhuma superfície. Portanto, não há atrito e nem há normal. Nós vamos fazer uma outra situação em que essas 2 forças irão entrar. Ok? Beleza. Então, praticamente falando, esse corpo está sob a ação de 3 forças. A força de uma das cordas, a força da outra corda e a força peso. Agora, repare, eu quero saber as 3 forças, quanto vale cada uma delas. O peso é fácil, todo mundo sabe calcular peso. Peso é dado por mg, né? É só você lembrar que pão mais gostoso, P igual mg. Peso, é assim que a gente acha peso, ok? Agora, vejam só, eu estou em aula, não pode não, tá? Então, o que acontece? Daqui a pouquinho. Nós acharmos o peso do corpo aí é fácil, mg. Como que vai ser, então, no caso? Olha que bacana. Vamos achar o peso desse cara, ok? Peso desse cara, P igual mg. Olha, pessoal, a aceleração da gravidade, o G, ela é 9,86, 9,87 metros por segundo ao quadrado. Mas todo mundo já acostumou a considerá-la como 10. E nós vamos manter isso para simplificar as contas, né? Vocês viram no Enem de ontem, antes de ontem, aliás, que se adota o G como 10 naturalmente. Então, nesse caso aí, nós temos um corpo de 30 quilos submetido a uma aceleração de, eu já ia colocar 9,8, né, o hábito. Submetido a uma aceleração, isso aqui é vezes, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso quer dizer que esse cara aqui tem um peso de 300 newtons, e não se fala mais nisso. Então, aí, a força-peso eu conheço. Eu sei que ela é vertical para baixo e que vale 300 newtons, ok? Agora, o problema é encontrar as outras, porque não tem fórmula para você achar a tensão. Fórmula de tensão não tem. Oi. Todas as vezes o G vai valer 10 metros por segundo ao quadrado? A não ser que a gente diga o contrário. Se for dito o contrário, não. Mas, se não for dito o contrário, automático, 10. Beleza? Beleza, obrigada. De nada, as ordens. Agora vem o trem.
Como é que nós vamos achar T1 e T2? Galera, não tem como. Não tem forma. Então, o que a gente faz? A gente inventa. Nós vamos arrumar um jeito de fazer isso. Bom, qual que é o procedimento? O procedimento é partir do equilíbrio. O que é o que o equilíbrio me diz? Situação de equilíbrio diz que força resultante é igual a zero. Tá. O que significa isso? Na prática, significa que nós vamos analisar a situação e tentar encontrar nessa situação forças que são opostas. Procura força oposta. Por que você vai procurar força oposta? Uai, porque para a força resultante dar zero, as forças que são opostas precisam se anular. Quando que dois vetores se anulam? Só se eles forem opostos e tiverem a mesma intensidade, ou tiverem o mesmo módulo. Essa é a grande sacada. Vamos procurar vetor oposto. E aí nós vamos igualar eles. No caso, T2 é igual a 300 newton, porque se um puxa para baixo e ele está sentando em cima, o T2 seria 300 newton, para anular, para não nem descer e nem subir. E ficar ali. Mas aí é o Elimácio. Dois vetores só são opostos se eles forem todos verticais ou se eles forem todos horizontais. Repare, o T2 não é vertical, então ele não é oposto ao peso, porque o T2 é inclinado, tá ok? Então você não pode dizer que o T2 vale 300 newtons. Uai, mas se ele não é oposto, quem que é oposto? Nessa figura aí, ninguém é oposto a ninguém. Porque para ser oposto ao T1, tem que ter um vetor para cá, ó, na direção X. Nós não temos esse vetor. Para ser oposto ao peso, tem que estar para cima, vertical. Não tem esse vetor. Para ser oposto ao T2, tem que ser inclinado aqui para baixo. Não existe esse vetor. Melô, o que eu faço? Toda vez. Eu disse isso agora. Toda vez que tiver um vetor inclinado, o que a gente faz? Aplicamos nele a decomposição de vetores. É para isso que nós aprendemos decomposição de vetores. É para achar um jeito de resolver aquilo que não pode ser resolvido. Mas ele vai ser resolvido. Como? Repare. Professor? Pode falar. Alguém quer perguntar? Sim. Tem como explicar novamente como que encontrou esse T2, esse T1? Colocou eles aí? Eu não entendi muito bem. Ô, Verônica, veja bem aqui, ó. Eu apago. Toda vez que você tem uma situação, vai ficar mal desenhado, tá? Mas perdoe. Então, veja bem. Imagine que você tem, tá? Vamos pegar uma situação hipotética. Você tem uma pessoa, ok? Tentando arrastar uma caixa usando uma corda. Toda vez que alguém utiliza uma corda para realizar uma força, tá? Todas as cordas exercem força. Quem é a força das cordas ou dos cabos? É a força tensão. Tá ok? Toda vez que tiver cabo e corda, tem tensão. Beleza? Agora, como que é a tensão? A tensão de toda a corda é um vetor, ok? Que aponta sobre a corda e para a direção e o sentido que a corda está. Ou seja, você tem um objeto, ele é puxado para uma corda. Onde que está a tensão? Ela aponta contra o movimento. Em sentido contrário, movimento não, em sentido contrário àquele que está o corpo. Então, por exemplo, nessa situação hipotética que eu estou apresentando aí, o corpo está aqui, ó.
Tá ok? Onde que está a tensão? Em cima da corda. Tá aqui. Apontando para onde? Para fora do corpo. Então, quer dizer, ela não é aqui, ó. Ela é aqui. Então, quando eu considero isso, foi esse artifício que eu usei para desenhar aquela tensão lá. Então, o que você tinha? Você tem um objeto puxado por uma corda aqui e puxado por uma corda aqui. Ok? Que é a situação que eu estou resolvendo. Se tem corda, tem tensão. Onde que estão essas tensões? Onde é que estão essas tensões? Então, veja. Aqui está uma das cordas. Onde é que está a tensão dela? A tensão dela está em cima dela. Aqui, ó. Apontando para onde? Para fora do corpo. Ah, como para fora do corpo? O corpo está aqui. Onde que é para fora? É para lá, ó. Então, é para lá, ó. Ó. Então, essa corda vai exercer aqui uma tensão. Beleza? Ah, tem essa corda aqui também. O que vai acontecer com ela? A corda vai exercer uma força de tensão. Onde que está essa força de tensão? Em cima da corda. Então, ela está aqui. Opa, aí não, né? Aí é abusivo. Ela está aqui, ó. Ela está aqui. Aqui, ó. Essa é a tensão dessa corda. Ah, e se tivesse... Vou pensar que tem mais uma corda. Ah, isso aqui está preso por uma corda aqui e outra corda aqui também. Ó. Onde é que está a tensão? Onde é que estão as tensões dessas cordas? A tensão dessa corda está em cima dela. A tensão dessa corda está em cima dela. Apontando para onde? Para fora do corpo. Então, essa tensão aqui aponta aqui. Essa tensão aqui aponta aqui. Então, vejam. Toda vez que tiver uma corda, você vai desenhar a tensão da corda em cima da própria corda, apontando para fora do corpo, onde a corda está presa. Tá ok? Então, foi dessa maneira que eu representei aqui, nessa situação, a tensão T2 e T1. Esse nome T1 e T2, ele é arbitrário, é você que escolhe. Pode ser qualquer um. Qualquer um pode ser T1, qualquer um pode ser T2. Beleza? Você entendeu, Verônica? Sim, okay? Agora eu entendi. Pois é. A situação mais simples, né? Qual que é a situação mais simples? Você chegou em sua casa, tem no teto uma lâmpada pendurada. Não é verdade? Cadê a tensão? Uai, se ela está pendurada, ela está pendurada pelo fio. O fio é um tipo de cabo, uma espécie de uma corda, de metal, mas é um cabo. Então, onde estaria a tensão? Em cima do fio, apontando para onde? Para fora da lâmpada. Ok? Essa teria a tensão, essa seria, desculpa, né? A tensão no fio. Beleza? Então, ok. Vamos voltar lá para a nossa situação. Beleza? Oi. Aqui, se tiver mais de uma tensão, elas podem ter módulo diferente ou todas terão o mesmo módulo? Não. Aí é boa a sua pergunta. Excelente a sua pergunta. Eu perdi quem foi que fez, mas... Desculpa. Camila. Ô, Camila, muito bem. Cada corda tem a sua tensão. Veja, a tensão é a mesma para uma corda só. Em todos os pontos de uma mesma corda, nós temos a mesma tensão. Mas quando nós temos cordas diferentes, normalmente as tensões são diferentes. Podem acontecer situações em que as tensões sejam iguais. Mas veja, isso não é regra. Podem. Ok? Normalmente as tensões são diferentes. Nesse caso aí, vocês vão ver que elas são diferentes. Ok? Então, vamos continuar? Oi. Olha só. Nesse caso de equilíbrio, então as duas têm que ser iguais? Não. O que tem que ser igual? Quando nós temos equilíbrio, o que tem que ser igual são as forças opostas. Então, quando eu ponho aqui, ó, que numa situação de equilíbrio, tá? Toda situação de equilíbrio significa força resultante zero. E significa forças opostas iguais. Mas veja, forças opostas. Opostas. Nessa figura não tem força oposta.
Nós vamos fazer aparecer, ok? Agora, como que nós vamos fazer aparecer? Decomposição de vetores. Atenção. O T1 é horizontal. Está em cima do eixo X. Não vou mexer com ele, não. O peso é vertical. Está em cima do eixo Y. Não vou mexer com ele, não. Tá ok? Agora, o T2 é inclinado. Lembra do que eu disse? Toda vez que a gente tiver um vetor inclinado, nós usamos a decomposição de vetores. Então, guardem aí na cabeça... Oi. Mas no caso desse exercício, estão perguntando a força do T1, não. Estão perguntando a força que a pessoa está exercendo. Sim, graças a Deus. No caso, então, é o T1. Então, por que a gente vai tomar o T2? Pois é, porque é o seguinte, veja bem. Lembra, tá vendo que eu escrevi aqui embaixo? Que a força resultante zero significa forças opostas são iguais? Eu quero achar o T1, ok? Eu sei que existe, mas não está aqui representado, uma força que é oposta a T1 e que é igual a ele. Pois muito bem. Olha só que brincadeira, ó. Eu te passo com 100 pontos agora, se você me disser quanto que ele vale. 3, 2, 1. Eu não sei. Ah, ótimo. Por isso que eu te falei que te passava com 100. Eu chutaria... Aí aqui eu chutou 300 metros, está longe. Muito. Tipo assim, fazendo uma linha aqui onde está o T1, É. eu chutaria 90, mas só chute mesmo. Então vamos Ô, lá. professor, o Não T1 pode chutar. seria Oi. o cateto, a gente achar aí, aí seria oposto ao T1, aí seria o mesmo módulo do T1. Exatamente. Nós vamos achar um que tem o mesmo módulo de T1. Nós vamos achar o T1 de maneira indireta, porque não tem fórmula para você achar T1, nem achar T2. Então, nós vamos ter que encontrar isso no murro. Tá ok? Como? Decomposição de vetores. Agora eu vou continuar. Me ajudem aí. Como que nós vamos fazer? Vai bagunçar a figura. Prestem muita atenção. Isso vai virar uma bagunça do cão. Eu sei, nós já falamos aqui, tá? Que existe vetor aqui e vetor aqui. Ele só não está aparecendo. Mas nós vamos fazer ele aparecer. Então, o que eu vou fazer? Decomposição do vetor. O que a gente faz primeiro para fazer decomposição do vetor? Plano cartesiano. Nós colocamos os eixos X e Y. Esse verde aí, tá dando para ver? Tá horrível, né? Vamos pôr um azul. Então, aqui, ó. Esse aqui é o eixo Y. Esse aqui é o eixo X. Ok? O eixo X está aqui. Beleza? E o eixo Y está aqui. Reparem que o eixo X e o eixo Y formam entre si um ângulo de 90 graus. Eu vou usar o peso e aqui, ó, a tensão T1 para passar esses eixos, porque eles já fazem entre si um ângulo de 90 graus. Agora eu vou decompor o T2. Reparem. Ó, decompondo o T2. Eu vou na ponta do T2, vou fazer um tracejado até o eixo Y. Vou na ponta do T2, vou fazer um tracejado até o eixo X. Nos eixos X e Y, eu vou pôr a representação das projeções de T2. Então, vou pôr aqui, ó, a representação de T2 em Y. E vou pôr aqui a projeção de T2 em X. Olha aí, ó. Então, nós criamos aqui duas projeções. Quem são essas projeções? Elas são, ó, vou pôr nome para elas. Essa aqui é o T2Y e essa aqui é o T2X. Olha, 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 percebe? Pelo amor de Deus, percebe? Tem força oposta. Tem força oposta. Agora está claro. Quem são as forças opostas? Em uma situação de equilíbrio,
11º mandamento de Deus, estava escrito lá, ó, na tábua de Moisés, estava atrás, Moisés não leu. 11º mandamento. Em toda situação de equilíbrio, as forças opostas são iguais. 11º mandamento, cara. Manda bala. Tem força oposta? Tem. O que significa isso? Iguala elas. Vamos igualar. Ué, peraí, pessoal. O senhor está fumando cigarrinho capeta? Igualar o quê? Nós vamos igualar o que está escrito ali. O que está de oposto agora? Quem é oposto a quem? Vamos lá! Ó, aqui. Olhando. Quem é oposto a T1? Ó, ó, aqui, ó. Uhul! T1, T2x. T1 é igual T2x. Forças opostas iguais. É isso. Quem é oposto ao peso? Peso é para baixo. Quem que é oposto a ele? Quem está para cima? Quem está para cima? T2y. Então, peso é igual T2y. Pimba! Esse é o caminho. Dancei. Não sei quem é T2x, não sei quem é T2y. Agora você se vira. Vamos pensar. Hora de usar isso aqui, ó. Ó. A nossa colega disse muito bem uma hora aí atrás, professor, ninguém tem ângulo. Vamos fazer ter ângulo. Nós fazemos aparecer ângulo. Nós fazemos tudo. É tudo no murro. Então, o que você tem aqui? Ó, se você olhar aqui nessa figura, olha, nós temos um triângulo. Ó, esse triângulo aqui. Eu vou fazer uma molecagem aqui, mas eu vou ter que desmanchar ela, tá ok? Porque senão eu não dou conta. Então, olha aqui, ó, nós temos um triângulo aqui, ó, formado pelo poste, esse pedaço do poste, pela corda 2 aqui, ó, da T2, e por esse eixo X que está aqui embaixo. A soma dos ângulos... falar que a soma deles vai dar 180 graus. Isso, exatamente. Então, se a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 graus, aqui em cima é 60, e aqui é 90, uma pergunta besta. Quem que é esse ângulo aqui embaixo? Hein? Pimba! Quanto que é? 60 ou 90, quanto que é isso aqui? Lá para dar 180, só tem uma opção, galera. 30 graus. 30 graus. Então, quer dizer que esse ângulo que está aqui, ó, esse aqui, ó, vale 30 graus. Ok? Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, eu sei quanto que ele vale. Um doce. Quanto vale aquele ângulo ali? Vai? Manda bala, senhores. Matemática. Se esse ângulo aqui, ó, que o mouse está nele, vale 30, quanto que mede esse? Senhoras e senhores? 60. 60 graus. Por quê? Porque o ângulo Y, o eixo Y e o eixo X formam entre si um ângulo de 90. Então, se esse cara aqui, ó, eu estou pondo um pontinho nele aqui, ó, vale 60, aliás, desculpa, vale 30, necessariamente esse aqui vale 60. Quem lembra da matemática nua e crua, esse cara aqui, ó, esse ângulo aqui e esse aqui são chamados de ângulos alternos internos. Vale a mesma coisa. Então, pessoal, meus amigos, companheiros, colegas, quase irmãos, esse ângulo aqui vale 60 graus. Este aqui, ó, vale 60 graus. Não, mas, professor, esse é complicado. Uai, não. Na verdade, não. Eu não acho complicado, não.
Ah, professor, eu não quero, isso é complicado. Então vamos descomplicar um pouquinho mais aí. Vamos fazer o seguinte, nós já sabemos mais fácil, ok? O que nós vimos mais fácil? Se aqui é 60 e aqui é 90, então esse cara aqui, ó, ele vale 30, correto? Então nós vamos trabalhar com ele. Ah, mas o senhor deu foi o de 60. Os ângulos de 60 e 30 são chamados ângulos complementares. O seno de um é o cosseno do outro. Então, significa dizer que o seno de 60 tem o mesmo valor do cosseno de 30. E o cosseno de 60 tem o mesmo valor que o seno de 30. Ah, eu vou ter que saber isso? Vai. Isso você vai ter que saber. Ah, o que são ângulos complementares? Aqueles que, quando somados, dão exatamente 90 graus. Então, 20 e 70 são complementares? São. O seno de 20 é o cosseno de 70. O cosseno de 20 é o seno de 70. Morreu o assunto. Tá, então quer trabalhar com o ângulo de 30? Pode? Pode. Para que eu vou usar esse diacho desse ângulo? Para você fazer isso aqui, ó. Bom, o exercício está resolvido quase. Agora é fazer conta. Representamos o vetor T2y, representamos o T2x. Para quê? Para que aparecessem forças opostas. Para quê? Porque eu sei que elas são iguais em situações de equilíbrio. E o que nós vamos fazer? Igualamos as opostas. Está aqui, ó. Ok? Não cabe mais coisas aqui. Então, eu vou passar para cá. Para me passar para cá, eu vou colocar o seguinte. Nós já sabemos que o T2y é igual ao peso. E o T2x é igual ao T1. Como disse a Verônica muito bem, e a própria Camille, eu estou interessado nesta força. Então, isso me interessa, mas eu não tenho como calcular essa força. É impossível. Então, vamos fazer aquilo que a gente pode. O que a gente pode? Vejam. Aqui, eu já sei o valor do peso. Estão vendo ele aqui? Ó, o peso vale 300 newtons. Então, significa que aqui eu posso escrever que o T2y vale 300 newtons. Olha que bacana! Eu achei o T2y. Eu estou interessado no T2y? Não, não estou não. Mas eu vou usar o T2y. Vou. Para quê? Ué, eu quero chegar no T1. Eu tenho que arrumar um jeito de chegar lá no T1. Como que eu vou usar o T2y? Decomposição de vetores. Eu vou escrever a expressão matemática para T2y e para T2x para vocês verem. Me sigam. Tá. Quem é o T2y? O T2y está aqui, ó. Repare, ele não tem ângulo. Não tem Professor, ângulo. Oi. esse 30 não é o T1? Também, já que ele é o T2x? Pois é, ótimo, ele é o T2x, mas quanto que vale o T2x? Onde que está dizendo que o T2x vale 30? Se você me mostrar aqui, também te passo com 100. Então, no caso, o 30 é o ângulo É só do o ângulo. T2. Isso, é só o ângulo. Uma força não tem valor de ângulo. Força é dada em Newton. Tá ok? Então, a força T2x não vale 30. 30 é o ângulo formado pelo vetor T2x e o vetor T2. A força T2. Tá ok? Beleza? Agora, Beleza. eu vou usar esse ângulo. Ele vai ser útil. Como que ele vai ser útil? Nós vamos achar o T2x com esse ângulo. Por quê? Porque, veja, o T2x está com ângulo. Estão lembrados? Com ângulo, com ângulo, com ângulo,
com ângulo significa cosseno. Aqui, ó. O T2x está com o ângulo. Olha ele aqui, ele encosta no T2x, ó. Ele encosta. Se T2x está com ângulo significa cosseno. Então, vejam. Eu posso escrever aqui, olha, eu posso escrever aqui, desculpem, pulei demais. Aqui, ó. Eu posso escrever aqui que o T2x é filho da força T2. Ó, você repete aqui depois, ó. Aqui que está antes do x. T2. Vezes, como o T2x está com ângulo, cosseno de 30. Vou voltar lá na figura. Quem é o T2y? Olha aqui, o T2y está sem o ângulo de 30. T2x com T2y sem. Sem é seno. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o T2y é filho do T2, repete isso aqui, vezes o seno de 30. Isso que eu escrevi aqui e isso que eu escrevi aqui vão servir para eu encontrar quem é o T1. Essas duas expressões são chamadas de equações vetoriais. Não guarda isso é só informação. Eu tenho duas equações, o que eu vou fazer com elas? Nós vamos usar. Vamos usar como? Com o que eu tenho. O que eu tenho? Olha só, preste muita atenção. Não sei quem é T2x. Não sei quem é T2. Sei quem é o cosseno de 30. O cosseno de 30 é o seno de 60. Tá. Eu sei quem é o T2y? Sei. Eu sei. Olha que bacana, eu sei quem é o T2y. Cara, eu sei quem é o T2y. O T2y fala 300. Opa! Uma expressão matemática que tem 3 variáveis. Eu conheço uma delas, de cara. Olha, o T2y vale 300. Eu conheço quem é o T2? Não, eu já falei. Não existe equação matemática que me permita calcular a tensão. Eu estou resolvendo um murro. Então, eu não sei quem é T2. Eu sei quem é o seno de 30? Sei! É claro que eu sei. O que é o seno de 30? O seno de 30 é o cosseno de 60. Uai, eu tenho isso? Tenho! O exercício deu. Olha aqui. O cosseno de 60 é o mesmo que o seno de 30. Ou seja, ele vale meio. Caramba! Então, quer dizer que isto aqui, isso aqui, vale 0,5. Matemática. Teorema de Euclides. Se você tem uma equação matemática que tem uma variável só, você acha ela. Você se vira e acha ela. Como? Ué, matemática. Se 300 é igual a T2 vezes meio, quanto que é o T2? Quem está multiplicando irá para o outro lado dividindo. 300 dividido por meio é igual a T2. Eu consigo achar T2. Aí alguém está aí perguntando, para que esse cara maluco que acha esse diacho desse T2? O que serve esse T2? O exercício que está querendo é o T1? Ah, mas veja, se eu descobrir quem é T2, eu posso jogar ele aqui, ó. Eu posso substituir o T2 aqui, ó. E como eu sei quem é o cosseno de 30, eu acho quem é o T2? X. Ora! Mas o T2x é o T1.
Então quer dizer que se eu achar o T2x, eu acho o T1? Acho! Ora! Mas não é isso que eu quero. Então eu disse para vocês, nós vamos inventar um jeito de resolver aquilo que não tem solução. Mas vai ter. Então vamos achar primeiro quem é o T2. Galera, um macete. Dividir por meio. Preste atenção. Está gravado o que eu estou dizendo. Alguém pode usar isso contra mim. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Tá certo? Então, dividir 300 por meio não é 150, não. É 600. Então, o T2 vai valer 600 newtons. Ó, peraí. Isso é ilógico? Não, não é ilógico, não. A corda 2, ela está fazendo 2 efeitos. Por que a corda 2 está fazendo 2 efeitos? Porque ela está impedindo o objeto de cair e está impedindo ele de andar para a direita. Ela está fazendo 2 efeitos. Esses dois efeitos gerados pela corda T2 são representados pelas projeções T2Y e T2X. Tá ok? Tá ok? Ah, mas por que 600? Vamos fazer uma molecagem matemática. Eu vou fazer e vou apagar, tá ok? Olha, dividir 300 por meio é a mesma coisa que dividir 300 por meio. Não é? É ou não é? Como é que vocês aprenderam que divide fração? Você copia a de cima e multiplica pela de baixo invertida. 2 sobre 1. 300 vezes 2, 600 dividido por 1, 600. Ué, então por que 600? Ué, porque é assim que é a matemática. Beleza? Bote! Mas é verdade! Mas é claro, tchê. Mineiro, ai, não mente nunca! E a matemática menos ainda. Ok? Vamos apagar esse momento nostalgia matemática aí. Ok? É por isso que dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Ok? Olha, reparem bem. Eu achei quanto vale a tensão T2. Embora não tenha pedido, é importante conhecer essa força. E eu já tenho ela. E aí? Vamos pegar o T2 e chegar no T1. Cara, você tá doido? É dividir 1 por meio dá 2. Pega um queijo e divide ele por meio. O que vai dar? 2 metades, 2. É verdade. Pega uma nota e divide ela ao meio. O que você vai ter? 2. Pega um professor de física e racha ela ao meio. Ô, vontade, né? Mas não pode, não. Quem vira 2? Fica pior. Vamos continuar? Peguemos o T2. Cara, eu achei o T2, vamos usar. Eu vou usar como? Eu vou usar aqui, ó. Vou usar aqui, ó. T2x é igual ao T2, que agora eu sei quem é. Quem é o T2? 600 newtons. Multiplicado pelo cosseno de 30. Professor, o problema não deu o cosseno de 30? Deu. Deu ele disfarçado. O cosseno de 30 é o seno de 60, que no caso vale 0,87. Bota lá! Então, o cosseno de 30, 0,87. Olha, achei T2. Achei. Vou provar para vocês.
6 vezes 7, 42. Vão 4. 6 vezes 8, 48. Com 4, 52. Está aqui o T2, ó. O T2x vale 522 newton. Pode fazer a conta aí que você vai achar isso. Ok? 522 newton. Professor, como é que você fez essa conta? Precisa fazer? Para quem não viu, vou fazer um aqui, ó, aqui em cima, ó. 600, 0,87. 7 vezes nada, nada, 7 vezes nada, nada, 6 vezes 7, 42. 8 vezes nada é nada, 8 vezes nada é nada, 8 vezes 6 é 48. 0 vezes qualquer coisa é 0. Soma tudo. 0, 0, 2 com 0, 2, 4 com 8, 12, vai 1, 1 e 4, 5. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. 522. Ok? Mas, se o T2x vale 522, o que nós vamos ter que fazer? O T2x é igual ao T1. Pimba! Depois de 1 hora de morte certa pelo veneno, que ela falou, e agora? Nós achamos o diacho do T1. O T1 vai valer 522 newtons. Opa, mas o T1, ele é gerado pelo puxão da pessoa. Então, nós sabemos de cara que a força da pessoa irá valer 522 newtons. Pimba! Vai virar o Superman. Olha, embora todo mundo possa achar, cara, 522 newton? Isso é loucura. A pessoa não aguenta isso, não. 522 newtons é o mesmo que uma massa de 52 quilos. Galera, é carregar um saco de cimento. Pessoa aguenta carregar saco de cimento. Então, fazer uma força de 522 newtons é fichinha. Tá ok? Eu faço com a maior facilidade do mundo. E vocês também. Uhul! É só isso? É. Misericórdia! Só! É. A dica. Pode piorar muito. Vai piorar muito. Eu juro para vocês. Mas agora não. Entenderam? Complicado demais, tchê! É. Então, vocês vão rever o vídeo, ok? Rever o vídeo da aula de hoje. Eu vou criar mais um vídeo resolvendo outro exercício desse, igualzinho. Não, igualzinho não, porque igualzinho é babado. Vamos fazer um pouquinho diferente, mas com os mesmos trajeitos. E eu vou usar esses 20 minutos. Vocês viram que eu gastei 1 hora para resolver esse exercício. Eu vou resolver mais um em 20 minutos. Esse exercício ele pode ser feito, na prática, em 5 minutos. Se você gastar mais que 5, você já perdeu o Enem. Você não tem 5 minutos, sabe, do que resolver uma questão dessa. Não pode. Não pode gastar mais que 5 minutos. Ok? Segunda questão. Ó. Isso aqui é chamado de plano. Plano tem dessas no Enem. Tem dessas no Enem, tem dessas em vestibular de particulares ainda. Tem dessas em concursos públicos. Tem dessa em tudo. Tudo, qualquer coisa. Beleza? Segunda situação. Você tem uma caixa no morro. Tem uma caixa no morro. Uma pergunta besta, eu quero que vocês me ajudem. Quando você põe um trem num plano, inclinado, num morro, qual que é a tendência dele? O que ele tende a fazer? Automático. Né? Escorregar, ué. Escorregar, pimba. Ô, meu amigo, gente fina, obrigado. Você põe um trem no morro, a tendência dele é descer. A pessoa só pôs um trem redondo. Não seja por isso. Você põe um trem no morro, ó, a tendência dele é
escorregar. Uai, mas eu estou dizendo que, olha só, que ele está em repouso. Por que ele está em repouso? Porque existe algo que não deixa ele escorregar. E o que é escorregar? Entrar em movimento. É isso. É o atrito. 1-0. Obrigado. Então existe o atrito. Se o cara quer descer, o que o atrito faz? Não pode. Não pode. Então, se ele quer escorregar para baixo, para impedi-lo de descer, o atrito vai puxá-lo para cima. Aqui está o atrito. O atrito é uma força sempre contrária à vontade de movimento. Isso é atrito. Então está aqui a minha força. Mas o que é isso, tio? Está aí a minha força de atrito. Ok? Olha aí. Essa é a força de atrito. A força de atrito é uma força que surge quando existe uma superfície e ela é sempre paralela à superfície. Ok? Mas veja, se tem superfície, tem força de sustentação. Lembram o que é a força de sustentação? É a normal. E a normal é sempre para o lado contrário da superfície. Se a superfície está embaixo, a normal vai ser para cima. Agora, cuidado. Quando a superfície inclina, a normal inclina com ela. Ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, ela é aqui, ó. Ó, ela é aqui. Esta aí é a minha força normal. Essa é a força normal. Professor, se o plano fosse horizontal, a normal seria vertical. Como assim? Que é isso que o senhor está dizendo? Você tem o chão, pá! Põe a caixa em cima do chão, pá! Cadê a normal? Está aqui. Em pé, vertical. Tá, o meu desenho ficou torto, tá? Mas a normal, a força normal seria aqui. Beleza? Perfeitamente vertical. A normal sempre faz um ângulo 90 graus com a superfície. Beleza. Voltando para o plano. Existe mais força? Existe tensão? Não, não existe tensão. Porque vejam que a caixa não é presa por nenhuma corda. Se não tem corda, não tem tensão. Mas vejam que a caixa tem massa. Todo corpo que tem massa sofre a ação da atração gravitacional, portanto, ele tem peso. E onde que é o peso? O peso é vertical para baixo. Por quê? Porque ele aponta para o centro da Terra. Ele aponta para o centro da Terra. Olha, para qualquer situação, o primeiro passo, falou lei de Newton, mesmo que o exercício não peça, a primeira coisa, desenhar, representar por vetor as forças que atuam no corpo. Sempre. Sempre. São 4. Peso, tensão, normal e atrito. Se não tem corda, tira a tensão fora. Se não tem superfície, não tem normal, nem tem atrito. Tá ok? Mas tem que ter alguém. Pelo menos o peso. Ah, deixei um objeto cair. Tem força nele? Tem. Quem? O peso. Só o peso. É o que puxa ele para baixo. Ok? Bom, reparem bem. Quando o objeto tem repouso, vou chamar a atenção para esse fato. A palavra repouso significa equilíbrio. É um equilíbrio especial, chamado de equilíbrio estático. Mas é equilíbrio. E se é equilíbrio, pimba. Equilíbrio significa força resultante
nula. E o que significa isso? Significa forças opostas iguais. Ó, 11º mandamento de Deus. Está lá na tábua de Moisés, não esquece, não. Agora, olha para a sua figura. Tem força oposta? Não tem. Não tem. Não existe o oposto ao atrito. Se tivesse uma força oposta ao atrito, ela deveria estar aqui. Não tem força oposta ao atrito. Não tem. Existe uma força oposta à tensão? Desculpa, normal? Não tem. Porque se existisse, ela deveria estar aqui. E ela não está, não existe. Não existe oposto anormal. Existe oposto ao peso? Não, porque se existisse, ela deveria estar aqui. E não existe nenhuma força ali. Então, não existem forças opostas. Forcemos elas a aparecerem. Como? Decomposição de vetor. Repare, eu já usei a força normal e a força de atrito para colocar os eixos, ok? X, tá? E eu vou aproveitar aqui como sendo o meu eixo Y. Olha, Cleoni, quando eu estou numa situação que a superfície é inclinada, os eixos X e Y tombam ou inclinam também? Inclinam. Eles inclinam. O eixo X ele não tem que estar horizontal, não. Ele pode ficar do jeito que eu quiser. Inclusive, eu posso chamar o Y de X e o X de Y se eu quiser. Isso não faz a menor diferença. Tá ok? Esse negócio de pôr Y em pé e X deitado é chatura matemática, com muito respeito, tá? Você faz o que você quiser. Eu vou manter do jeito que está ali. Por que eu escolhi o atrito e a normal para colocar? Porque, veja bem, o atrito é paralelo à superfície. A normal é perpendicular à superfície. O atrito e a normal sempre vão fazer entre si um ângulo de 90 graus. Então, eu posso escolher o atrito e a normal nas situações para passar os eixos, sem problema nenhum. Agora, veja, se eu faço isso, nós temos um problema, né? Que a força-peso não está nem no eixo X e nem no eixo Y. Pá! Aí agora, melou. O que nós vamos fazer? Nós vamos decompor o X, o peso em PX e PY, porque é a única força que não está em cima de um eixo. Ô, Cleoni, e se eu passasse o eixo Y em cima do P e passasse o X aqui? Ou seja, e se eu fizesse isso, ó? Se eu pegasse o Y e passasse aqui, pegasse o X e passasse aqui. Rapaz, pode fazer isso? Pode. Só que nós temos aí, ao invés de um pepino, nós teríamos dois. Quais dois pepinos? Porque se o eixo X fosse aqui onde está esse risco vermelho, e o eixo Y fosse aqui onde está o risco vermelho, nós teríamos duas forças. A normal e o atrito fora dos eixos. Aí, sabe o que tem que acontecer? Nós teríamos que decompor dois vetores ao invés de um. E como disseram aí no próprio chat, misericórdia! É difícil demais, cabuloso. Se decompor um vetor já é cabuloso, decompor dois, vira cabuloso ao quadrado. Então, você vai tentar encontrar situações e enxergar com seus próprios olhos uma maneira de reduzir ao máximo possível a decomposição de vetores. Ok? E, nesse caso aqui, qual que é a melhor maneira? Colocar o eixo X paralelo à superfície e colocar o eixo Y perpendicular a ela. Se a gente fizer isso sempre,
nós vamos decompor uma força só, que é o peso. Tá ok? Decompondo o peso, o que é que nós vamos ter? Vou fazer um tracejado em relação ao eixo Y, um tracejado em relação ao eixo X. Repare, nós vamos criar aqui dois vetores. Um para cá, tá? Esse para cá vai ser o nosso componente de peso em X, ou seja, vai ser o nosso PX. E vamos ter um vetor para cá, que vai ser a componente do peso no Y. Ou seja, eu acabei de representar aqui o nosso PX. Ô, senhor, eu esqueço de mudar isso toda hora. Nós vamos ter aqui o nosso PX e o nosso PY. Agora, veja, a partir do momento que eu criei a decomposição vetorial, eu tenho forças opostas. Eu tenho as forças opostas. Quem são elas? Olha aqui, ó. Eu vou aqui agora. Forças opostas iguais. Quem são as forças opostas? Quem são as forças opostas? Normal. Normal oposta a PY. Quem é outra força oposta? Atrito igual a PX. Está aqui. A resolução do problema está aqui. Ó. A resolução do problema está aqui. Verônica. Você, acho que foi você ou foi a Camila, né? Que olhou a questão do ângulo. Está aí de novo o inferno. Cadê o ângulo? Ninguém está com ângulo. Pessoal, eu preciso da matemática de todos vocês. Doem a matemática aí para mim. Ok? Vamos achar esse diacho desse ângulo. Vocês estão vendo que tem um ângulo cá embaixo? Cara, como é que eu vou trazer esse ângulo para cá? Nós vamos usar a nossa inteligência. Ok? Então, eu vou pedir para vocês que me ajudem. Ó. Ô, Cleoni. Oi. Faria desse triângulo aí primeiro? Oi. Faria desse triângulo aí primeiro, né, não? Exatamente. Essa ponta aí, depois a ponta de cima do meio. Muito obrigado, senhor Ian. É correto. Nós vamos fazer isso. Então, eu vou pegar o triângulo. Que triângulo? O que o Ian já viu. A superfície. Está vendo aqui o eixo Y, o PY? E o plano aqui embaixo? Ó, nós temos aqui um triangulão. Esse ângulo aqui, ó, primeiro eu vou representar ele aqui. Eu vou desmanchar, tá? Isso aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Uai, ué. O eixo X é paralelo à superfície. O eixo Y é perpendicular a ela. Então, o eixo Y é perpendicular à superfície. Perpendicular é fazer um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é 90 graus. Dentro de um triângulo, a soma dos ângulos tem que dar 180. Então, se aqui em cima é 90, significa que aqui embaixo, ó, esse pezinho aqui, ó, ele vale quanto? Se não me engano, 53. 53. 53. 53. Aqui, ó. Aqui, ó. 53 graus. É o que vale esse pé aqui. Tá ok? Nós vamos fazer isso uma vez, porque tem um macete para guardar. Tem um macete? Tem! Tem um macete que pode ser usado sempre. Mas vamos entender primeiro. Agora, veja, aqui é 53 graus. Eu vou analisar agora um segundo triângulo. Quem é esse segundo triângulo? É esse triângulo aqui, ó. O peso, esta base e aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Repare que esse ângulo aqui, galera, também é 90 graus. Então, nesse triângulo aqui, ó, fica faltando esse ângulo aqui de cima. Dou um doce. Quanto vale esse ângulo? Quem vai me dizer? A Isabela disse, obrigado, Isabela, está correto. Quanto? Vou falar.
Sabe quanto que vale? 37 graus. Esse ângulo aqui, ó, vale 37 graus. Cara, para a gente finalizar, vou deixar para vocês fazerem. Repare que esse ângulo que apareceu aqui é o mesmo que está aqui embaixo. Então, toda vez que a gente tiver uma superfície inclinada, veja bem o que eu vou dizer, hein? Vai ficar gravado. Toda vez que eu tiver uma situação que envolva uma superfície inclinada, um plano inclinado, e eu passar o eixo Y sobre a força normal e o X paralelo à superfície, eu posso, de cara, pegar esse ângulo que está aqui embaixo, ok? E representá-lo aqui, ó, entre o peso e o eixo Y, ok? Basta copiar esse ângulo aqui de baixo nesse lugar aqui, ok? E agora fica o desafio. Resolvam esse problema para mim, tá? Eu quero que vocês me digam, ok? Vou deixar para vocês resolverem em casa, ok? Mas vou dar uma dica, beleza? Qual é a dica? Bom, vai ficar gravado. Se o PY, olha aqui, ó, o que me interessa agora é o ângulo de 37. De 53 aqui, você ignora ele. Veja que o PY, você pensa no pé do vetor. Ó. O PY está com o ângulo encostando nele. E o PX está sem ângulo encostando nele. Pimba. PX sem ângulo, PX vai usar seno. PY com ângulo encostando nele, PY vai usar cosseno. Fique esperto, tá ok? Tentem encontrar para mim o que está sendo perguntado aqui, ó. Calcule o módulo de todas as forças. As forças são peso, normal e atrito. Tá bem? Mas repare, normal é o PY. Então, se você achar o PY, você sabe o valor da normal. O atrito é o PX. Se você achar o PX, você acha o valor do atrito. Tá ok? Hoje, mais tarde, eu vou gravar um vídeo onde eu vou terminar essa resolução. Mas vocês tentem terminar a resolução e achar para mim esses valores antes de ver o vídeo. Tá ok? Pessoal, eu gostaria de ficar mais tempo com vocês, mas agora eu tenho aula com o segundo ano. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem no grupo do WhatsApp, tá ok? Peçam para eu resolver algum. Eu resolvo. Eu não vou resolver um. Eu vou resolver 2 desse aqui no vídeo que eu vou gravar e deixo para vocês, tá ok? Foi um prazer muito grande estar com vocês. Desejo a todos uma boa semana, uma boa terça-feira. Bom dia. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Vou pôr o vídeo no Moodle hoje, tá ok? Podem conferir hoje e mais tarde. Mais para de noite, tá ok? Mais para noitinha, depois das 6 horas. Eu prometo colocar o vídeo lá, tá ok? Todos os vídeos que eu estou fazendo estão colocados lá. Inclusive, eu vou colocar hoje também um vídeo com a correção de toda aquela primeira lista de exercícios que eu mandei para vocês. Para vocês não ficarem perdidos. Beleza? Tchau. Bom dia. Fui!